entra uma questão interessante. Bom, e se a autoridade competente, pelo excesso de trabalho, pela quantidade e volume de recursos e processos que deve julgar, não concluir, não conseguir proferir a decisão nos 30 mais 30 dias? Tem um prazo limite? O processo vai ser arquivado? Vai ser invalidado? Não. Mas aí nós temos que aplicar subsidiariamente e de forma adequada aquele preceito constitucional que foi introduzido pela emenda constitucional número 45, que é o princípio implícito lá da celeridade processual. Está lá no inciso 78 do artigo 5º. A todos são assegurado a razoável e célere duração do processo, com os meios que garantam a sua celeridade. No processo administrativo, isso também deve ser levado em consideração. Claro que não há um prazo fixo. Não há jurisprudência que já tenha estabelecido um prazo, se é 120 o limite, 180. Não há um número exato para se dizer, olha, o processo impreterivelmente tem de ser decidido na primeira instância, na primeira solução, em tantos dias. Mas os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da justa e adequada solução do processo em um tempo célere, vai dar o parâmetro, o limite. Muito possivelmente pode ser que venha a ter decisões judiciais ou entendimentos doutrinários que estabeleçam um prazo razoável, a depender das circunstâncias. Sei lá, 180 dias, né, assim, um ano. Isso ainda é algo aberto. Mas nós não podemos nos esquecer que o processo não pode ficar lá parado para ser decidido quando a administração tiver condições e meios materiais de fazê-lo. Porque agora a garantia constitucional da celeridade do processo deve ser observada, inclusive no processo administrativo, porque está dito expressamente na Constituição Federal. Então, esse princípio da celeridade do processo deve ser observado neste momento. Quando eu encerro, a lei tem um prazo, esse prazo é impróprio, por quê? Porque se não for concluído nos 30, prorrogável mais 30, não vai arquivar, anular, encerrar o processo. Mas ele deve ser decidido o quanto antes. Tudo bem. Então, vem a decisão, o julgamento e a decisão aí do processo. Essa decisão de primeira instância é a decisão que apresenta a primeira solução, o primeiro resultado. É a primeira decisão que dirime a controvérsia, chamada decisão de primeira instância. E aí os artigos 48 e 49 tratam muito bem desse aspecto. Primeiro, a decisão deve ser motivada, apresentando-se motivação de forma coerente, congruente e com os fatos e fundamentos jurídicos que a embasam. Então, motivação deve conter o quê? Fatos e fundamentos jurídicos que a embasam. A motivação deve ser feita de forma clara, congruente e coerente. Coerente, congruente e clara em relação a quê? Aos fatos, argumentos, alegações e provas contidos no processo. Eu não posso ter uma decisão que esteja em dissonância, em discordância com o que está comprovado, demonstrado e formalizado no processo. Daí a exigência de uma motivação, mas não é meramente tergiversação. É uma motivação congruente, coerente, clara, que contenha os fatos e fundamentos jurídicos que embasam essa decisão. Lembrando que o próprio princípio da ampla defesa, e é um direito do interessado no processo, ter levado em consideração todas as suas alegações e formulações antes de decidir. E é essa motivação que garante essa certeza. Como? Ao motivar, ele vai ter que dizer, quanto à alegação tal, refuto por isso. Quanto ao argumento tal, acolho por isso, por isso. Essa motivação vai permitir que o interessado tenha condições de perceber se suas alegações foram ou não ponderadas antes de decidir, que é um direito dele por princípio da própria ampla defesa. Bom, proferida a decisão pode ter um resultado que seja desfavorável ao interessado. Pode ter um resultado que não atenda ao interesse do interessado no processo. E aí, o processo ainda não se encerrou e a pergunta é, essa decisão pode ser questionada, atacada, impugnada? Quais seriam os meios para isso? Eu tenho a via judicial, tenho um recurso administrativo? Então, aqui nesse momento é importante perceber o seguinte, contra essa decisão, a lei prevê a possibilidade de um recurso. É o objeto de estudo da nossa próxima aula.
Mas aqui nesse momento em que o processo tramitou por suas fases e já chegou no resultado final, vale um questionamento importante. Essa controvérsia, essa questão, esse interesse, esse direito que está sendo discutido no âmbito desse processo administrativo, eu pergunto, para ser impugnado, para ser questionado na via judicial, primeiro, é preciso esgotar a via administrativa, ou eu posso simultaneamente discutir a questão na via judicial e administrativa? A via administrativa é um meio necessário para a instalação da via judicial, para ajuizamento de uma ação contra aquela questão ou para proteger aquele direito? Essa é a questão. Bom, pelo próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está lá no artigo 5º, inciso 35, lá diz, a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Esse próprio princípio da unidade de jurisdição ou da inafastabilidade de jurisdição nos diz que, mesmo que esteja tramitando o processo administrativo, ou mesmo antes de iniciá-lo, ou mesmo após o encerramento desse processo administrativo, a questão controvertida e o direito, o interesse, pode ser questionado ou tutelado via judicial. Então, neste momento da decisão, o interessado pode optar por questionar administrativamente ou ele pode optar por ir para a via judicial. Se ele vai impugnar a decisão administrativamente, aí nós teremos o meio que é o recurso administrativo, que estará objeto da nossa próxima aula. Vamos passar agora para algumas perguntas a respeito do tema que os nossos alunos aqui no estúdio têm para fazer. Professor, qual a diferença essencial entre a consulta pública e a audiência pública no âmbito do processo administrativo? Boa pergunta, Leônidas. Já que nós estamos encerrando a fase da instrução do processo, a conclusão e o julgamento do processo, nós podemos perceber que durante a instrução há uma oportunidade de formação do convencimento, de produção de provas para encontrar a verdade material, a verdade real, em que a administração, em determinados casos, pode se valer da participação popular. Como? Basicamente, ela tem dois institutos, a consulta pública e a audiência pública. E aí você tem um divisor de águas entre elas. Na consulta pública, ela é utilizada, ela pode ser utilizada facultativamente, discricionariamente, para os casos em que o processo entre um interessado e a administração tratar interesse geral. Já a audiência pública é para os casos em que a matéria discutida no processo é de relevante interesse coletivo, em razão da relevância da matéria. Então, consulta pública, quando a questão discutida no processo for de interesse geral. Audiência pública, quando a questão do processo ou discutida no processo tiver uma grande relevância. Outro aspecto distintivo, na consulta pública, convoca-se amplamente quaisquer interessados para manifestar o que entender pertinente sobre o assunto. Na consulta, não há a possibilidade de debate entre os interessados que queiram se manifestar no processo. Já na audiência pública, ela é feita para que algumas pessoas convocadas, especialistas, possam se reunir e debater as questões ou a questão relevante discutida no processo. Então, na audiência pública, vai haver um debate entre interessados ou pessoas determinadas para que possa colaborar com a solução ou a melhor solução do processo. Vamos a uma outra pergunta. Professor, é necessário concluir o processo administrativo para ingressar na via judicial quando se trata da mesma controvérsia? Esse é um aspecto que nós tratamos e vale a pena reforçar. Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que acontece? Ainda que uma questão possa ser deduzida, discutida em via administrativa, regulamentada pelo processo administrativo, ou mesmo que já tenha sido discutido em meio administrativo, ou ainda esteja tramitando o processo administrativo, isso não afasta a possibilidade de se questionar e discutir em via judicial esta questão, essa controvérsia. Então, a via judicial pode ser acionada antes de se questionar administrativamente, durante a tramitação do processo administrativo, ou mesmo após a decisão final no processo administrativo,
pode-se manejar a via judicial por meio de ação para que essa questão seja dirimida ou elucidada, solucionada pelo Poder Judiciário. Vamos a mais uma questão aqui dos alunos no estúdio. Professor, o fato de não ter encerrado o processo administrativo não acarretaria falta de interesse de agir para deduzir a mesma questão perante o Judiciário? A questão é interessante e a resposta é a seguinte. Não há essa falta de interesse de agir, por quê? Porque o próprio texto constitucional, ele é claro em dizer o seguinte, que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a um direito. Então, suponhamos que uma determinada questão controvertida, um direito que o interessado pretende exercer, ainda está sendo submetido ao processo administrativo. Ainda não teve uma solução, é claro, mas há uma ameaça de que ele possa não ter deferido o seu direito, o seu interesse, o seu questionamento perante a via administrativa. Então, há pelo menos uma possibilidade de que seu direito não seja deferido, há uma ameaça. E a Constituição Federal garante que o Poder Judiciário possa interferir já de imediato para lhe garantir o direito, se de fato ele tiver, mesmo que ainda não tenha sido manifestada uma decisão administrativa. Então ele poderia ir ao Judiciário, por quê? Porque há uma possibilidade, ao menos uma fumaça, uma ameaça de que a decisão administrativa pode lhe ser desfavorável. E aí ele tem a garantia constitucional de ter a tutela do seu interesse na via judicial, mesmo não tendo ocorrido ainda a lesão ao seu direito, mas uma ameaça dessa sua lesão. Portanto, não teria a falta de interesse de agir numa situação como essa. Bom, podemos agora passar a um breve resumo do que nós tratamos aqui nesta terceira aula, que foi a segunda fase do processo, ou a segunda etapa das fases do processo administrativo, começando ali com a instrução e julgamento, que foi o tema da aula, dessa nossa terceira aula. Bom, nós tratamos dos aspectos de produção de provas, falamos também da questão da comunicação dos dados do processo, os requisitos indispensáveis para a intimação dos atos do processo, as duas finalidades da intimação, o prazo em que se deve ocorrer a intimação. Tratamos também de alegações finais, falamos do relatório que encerra a fase de instrução e abre um prazo para o julgamento, e do julgamento em si, da decisão, que deve ser motivada e deve ter clareza, coerência e apresentar fundamentos de fato e de direito. Bom, encerramos por aqui a nossa terceira aula, que encerra a fase do processo administrativo, especificamente as fases de instauração, instrução e julgamento, e convido a todos para a nossa próxima aula, a quarta aula, que tem como tema analisar um pouco mais a decisão, os recursos e a extinção do processo administrativo. Quem tiver alguma pergunta e queira nos formular, pode utilizar o e-mail saberdireito@stf.jus.br, lembrando que todas as aulas podem ser assistidas também pelo site do YouTube. O endereço eletrônico é www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu aguardo todos vocês para a nossa próxima aula, em que vamos continuar tratando da Lei 9784/99.